Hello everyone, welcome! Bem-vindos alunos do primeiro ano. Hoje estamos com a nossa aula 5.1, então não vamos perder tempo, a aula está bem facinha. Vamos lá para a tela? Aula 5.1 com a teacher Patrícia Rechier. Prazer em estar aqui falando com vocês. O nosso título de hoje da nossa aula é um título bem simples e é um assunto bem simples também, mas é sempre bom a gente revisar aqueles conhecimentos, como eu falei para vocês, caso vocês já tenham. Então, o título da aula de That's My Family. Hoje nós vamos aprender a falar sobre a nossa família, os vocabulários relacionados aos membros da nossa family, família. Então, olha aí, ó, That's My Family, membros da família, e também vamos ver sobre os pronomes demonstrativos, que são 4 em inglês. This, that, versus, this e those. Vamos lá? Toda aula tem uma habilidade. A habilidade de hoje é localizar, interpretar e construir informações, fazendo inferências com textos verbais e não verbais. Também vamos elaborar perguntas e respostas com vocabulário e gramática em contextos específicos. E o contexto de hoje nada mais é que falar da nossa família. Temos aí 2 imagens e lá em cima o título Types of Families, que significa o quê? Dá para imaginar que a palavra type significa tipos e você acertou. Tipos, famílias, tipos de famílias. Vocês sabiam que existe mais de um tipo de família do que aquela família que a gente conhece, basicamente com pai, mãe, filhos, né? Vocês sabem. What types of families are these? Que tipo de famílias são essas? Vamos conhecer um pouco mais? Olha aí. Primeira imagem. This is a nuclear family. This is a nuclear family. Esta é uma família nuclear. Esta é uma família nuclear. Muito bem? Próxima. This is an extended family. This is an extended family. Isso é uma família que tem uma extensão que vocês podem ver aí. São mais pessoas. Vamos seguir? What types of families are these? Vamos entender mais? Na primeira imagem, vocês percebam que o que? Não tem a presença paterna, né? A mãe e o baby apenas. Então, this is a single parent family. This is a single parent family. É uma família que o quê? Que só é formada por um pai, por um dos pais, que a palavra parent nós já vimos que ela é um falso cognato. Parent significa pais, tá? Parents, né? A palavra single antes da palavra parent dá a ideia de que é o quê? A palavra single é solteira, né? E a palavra single antes da palavra parent dá a ideia de que só um dos pais que faz parte da família, podendo ser a mãe, podendo ser o pai. Na imagem aqui nós vimos que é só a mãe, ok? Na próxima, nós temos This is a blended family. This is a blended family. Nós temos aí mais informações, porque nós temos a girl, uma garota. Nós temos uma outra mocinha também aqui, 2 girls. Que mais? Nós temos o father, eu já estou falando, na verdade eu já estou dando o nome para vocês dos vocabulários que nós vamos ver daqui a pouco. Então vamos esperar mais um tempinho para poder chegar nessa parte. Então, repetindo, this is a blended family, uma família, né, que tem uma mistura, né, com muitos filhos. Aqui nós temos 4 siblings, que é uma palavra que nós vamos aprender daqui a pouco, e aí o pai e a mãe. Já quero falar essas palavras em inglês, porque nós vamos ver daqui a pouco. Então vamos lá. Vamos agora para a pergunta, né? What is important in a family? O que é importante em uma família? E temos vários pontos de que você poderia dizer que são importantes em uma família, e vocês podem também perceber que algumas palavras são bem parecidas com português. Elas são palavras cognatas. Algumas vocês conseguem traduzir sem minha ajuda e outras nem tanto. Então vamos lá para a primeira palavra. Temos aí family values, tá? Que significa o quê? Valores familiares, de família. Segundo,
Friendship. Friendship. Talvez a palavra friend você já conheça, né? Mas a palavra ship vocês podem ficar sem entender. Significa, quando você junta a palavra friends com a palavra ship, uma questão de relacionamento. Então, amizade. Friendship, amizade. Honesty. Honesty, que significa o quê? Honestidade. Quality time together. Quality time together, que significa o quê? Tempo de qualidade quando vocês estão together, que já imagina que significa o quê? Junto. Só porque eu falei a questão de tempo de qualidade quando vocês estão, a palavra together já dá a ideia de que, pelo que eu falei, significa junto, ok? Logo em seguida a palavra respect. Respect, que significa respeito. Depois, family traditions. Family traditions, tradições familiares. O que mais? Happiness. Happiness, felicidade. Também, love. Love, que significa amor. Number of family members. Números de membros da sua família. Number of family members. Número de membros de família, da sua família. Reunion, união. Ok? Então, esses são pontos importantes que você pode ter numa família, numa family, ok? Então, palavras que vocês aprenderam novas. Vamos seguir? Temos aí agora uma árvore genealógica com vários itens, várias pessoas. E, finalmente, nós temos o vocabulário que indica a nossa family members, nossos membros da nossa família. Family members. Primeiramente, nós temos a grandmother, que eu também tenho a opção de chamar de grandma, ok? Grandmother é mais formal e se você quer usar um vocabulário mais informal, afinal de contas ela é a sua grandmother, você pode usar a palavra grandma. Grandma, que seria uma vovó pra gente. Então, grandmother, avó, grandma, vovó. Seguida, grandfather. Grandfather, que significa avô, e você também tem a opção de usar grandpa. Grandpa, que seria pra gente um vovô. Muito bem? Seguindo, mother. Mother, que significa mãe. Você também tem a opção de falar mom. Mom, que significa mamãe. Father. Father, que significa pai. E você também tem a opção de falar dad. Dad. E não é único não, você também tem outras opções para usar com seus family members, tudo bem? São só dois tipos de vocabulário que você pode usar com essas pessoas, mas também tem outras palavras relacionadas a elas. Trouxe só essas para vocês, mas já é suficiente. Vamos lá. Próxima. Aunt. Aunt, que significa o quê? Tia. Próximo, uncle. Uncle, que significa o quê? Tio. Logo em seguida, cousin. Cousin, que significa primo ou prima, ou seja, é um substantivo que é usado tanto para boys e girls, tanto para meninos e meninas. E finalmente, você aqui no meio, me, que significa eu. Neste contexto aqui, você não vai usar a palavra I, né, que é aquele pronome pessoal, do caso reto. Aqui você já usaria um pronome do caso oblíquo, que é esse aqui, significa eu. Então essa é a nossa family tree, a nossa árvore genealógica, muito bem? Com os nossos family members. Então vamos seguir? Olha aí, você quer apresentar a sua mom, você quer apresentar o seu dad, como é que você faz isso? Que tipo de frase você poderia usar? Essa frase que está bem aqui, que diz o seguinte: This is my mom. This is my mom. Se fosse seu dad, você falaria This is my dad. Mas você só vai usar esta frase aqui, usando esta palavrinha this, que se repete 2 vezes, em um contexto X. Eu já vou explicar para vocês, mas antes, olha aí. Quando eu junto os dois, tanto a sua mama quanto o dad, você já vai mudar de palavrinha, que já chega essa aqui, que vocês estão reconhecendo, que são aquelas palavras que nós vamos aprender hoje, os pronomes demonstrativos. Então, olha aí, ó, these are
my parents. Mudou até o verbo to be. Por quê? Porque que eu falo separado no singular é separado no singular porque eu falo de mom, dad primeiro, para depois juntar todos os dois, porque eles viram parents, né? Afinal de contas, eu disse, parents significa pais, pai e mãe, não só o pai, tudo bem? Ok? Vamos seguir? Olha aí, agora falando dos seus avós. Separadamente, você quer apresentar sua avó para alguém, então você diz, this is my grandma. This is my grandma. Esta é minha avó. E logo em seguida, this is my grandpa. Este é meu avô. Quando junto os dois, vamos lá, como é que fica? Olha bem. These are my grandparents. These are my grandparents. Por que agora ficou grandparents? Eu ainda uso a palavra grand, mas agora eu vou usar a palavra parents, né? Vai ficar meus avós, que a gente fala assim em português, né? Avós. Grandparents também. A palavra parents, pai e mãe, mas aqui nesse contexto vai ser avós, com o uso da palavra grand antes. Tudo bem? Percebo que mudou de novo. De this, aqui nós usamos agora o these. Por que será que houve essa mudança? Vamos lá? Vamos seguir? Próxima. Agora falando do seu aunt ou da sua aunt e do seu uncle, da sua tia e do seu tio. Vamos lá? Já estou usando uma outra palavra, mas isso aqui é porque eu estou num outro contexto que eu já vou explicar para vocês. That is my aunt. Aquela é minha tia. Percebo que até minha tradução mudou. Eu não falei mais esta é minha tia. Eu falei aquela é minha tia. That is my aunt. E depois, that is my uncle. Aquele é meu tio, ok? Perceba que uso demasiado dessas palavras que nós aprendemos na outra aula, que é o adjetivo possessivo que vem antes da posse, né? O que é meu? Aunt, a minha tia. E o que é meu também? Uncle, o meu tio. Quando os dois se juntam, vamos lá? Olha aí, ó. Those are my aunt and uncle. Neste caso, eu já não vou ter uma palavra que vai representar os dois, como eu tenho para pais e avós, ok? Você ainda vai falar separado, aunt and uncle, tia e tio. Mas aí percebo também que houve uma mudança agora na palavra aqui. Eu vou falar agora those. Those are my aunt and uncle. Those are my aunt and uncle. Aqueles são minha tia e meu tio, porque são duas pessoas e você vai usar a palavra those, que eu já vou explicar o que significa. Vamos seguir? Olha aí, vamos à explicação. This is my cousin. This is my cousin. Este é meu primo ou prima. Mas aqui na foto, na imagem, a gente percebe que é um boy. Então, você fala, this is my cousin. Percebam a distância entre ela e ele. Eles não estão muito distantes. Por isso, você usou a palavra this. E aí, eu vou explicar já já o motivo além disso. Ué, eu uso this para quando eu não estou distante de uma pessoa. É isso que significa? Vamos lá. Olha aí. That is my mom. That is my mom. Percebam agora a diferença. Não é porque é minha mãe que eu vou usar a palavra that. Não significa isso. O that ele está vindo aqui porque veja bem a distância between them, entre ela, aqui a garotinha, e a mom, que é a mother, né? A mãe. Então, neste caso, ela fala that is my mom, que a tradução é aquela é a minha mãe. My mom, ok? Vamos lá? Próxima. Já estou mais próximo, no caso, a garotinha já está mais próxima, ela fala o seguinte sobre os parents dela. Ela diz assim, these are my parents. These are my parents, que significa o quê? Aqueles, ou estes são meus pais. Estes são meus pais, já no plural, e você percebe que ela não está distante deles. Muito bem? These are my parents. Seguindo, já distante de novo, dessa vez agora dos seus grandparents, a lady, a moça está distante dos grandparents dela. Neste caso, ela vai usar qual pronome demonstrativo?
Aí ela vai usar o those. Por quê? Primeira dica, tá afastado. E a segunda dica, digo daqui a pouco o motivo. Those are my grandparents. Aqueles são meus avós. Those are my grandparents. Agora sim, chegamos na parte dos pronomes demonstrativos. Demonstrative pronouns. Nós vamos ver agora sobre eles. São 4, ok? 2 que nós vamos usar para uma certa questão e outros 2 para outra certa questão. Qual é essa questão que eu estou falando? É justamente essa aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Quando as coisas estão perto da gente, nós vamos usar esses 2 aqui. Entretanto, este aqui vai ser usado no singular e este aqui vai ser usado no plural. Muito bem? Então, como é que eu falo essa palavra? This, this. E detalhe, todos os pronomes demonstrativos em inglês começam com TH. Então, TH, vocês lembram que eu falei que é aquele som, um dos sons mais temidos da língua inglesa, porque ele realmente é um pouco mais complicado de fazer, só que nesse caso aqui não é tão difícil. Algumas palavras você pode encontrar mais dificuldade. Então, não tentem falar com som de D, de dado. Tentem fazer essa seguinte questão de colocar a língua entre os dentes e você falar essa palavra. Então, vamos lá, treina aí. This, this, this is o quê? Então, esta é o quê? Aqui nesse meu exemplo nós temos this is my brother. Percebo que a garotinha está próxima do menino, está bem próxima dele, não precisa ser assim tão grudado. Neste caso, nós vamos usar o pronome demonstrativo this, porque está próximo. Este é meu irmão. No segundo exemplo, perceba que nós temos mais de uma pessoa, então meu pronome vai para o plural. E o plural de this, porque é correspondente àquele embaixo, eu falo this, this. Preste atenção que às vezes há uma confusão muito grande entre essas duas palavras, se você não pronunciar elas de uma forma correta. This pode muito parecer com a palavra this, mas no final, essa do plural, eu faço esse Z mais forte, ó. This, are, this are, this are. Aí eu quero dizer o quê? Estes são, estas são, porque o meu verbo está no plural. Certo? Ainda para coisas que estão próximas de você, pessoas, coisas, enfim. Então, nós temos aí, ó, these are my siblings. These are my siblings. Estes são os meus irmãos. Sim, porque essa palavra siblings, ela é usada para falar dos seus irmãos quando você tem mais de um sexo na família como irmãos, ou seja, você tem irmão menino, menina, e aí você não quer especificar, falar, eu tenho uma irmã. Aliás, estes são minhas irmãs e meus irmãos. Então, você usa a palavra siblings porque ela compacta as duas coisas, né? Tanto o gênero masculino quanto o gênero feminino, certo? Então, se você tem um irmão e uma irmã, você pode usar a palavra siblings para falar dos dois ao mesmo tempo. Muito bem? Então, vamos seguir? Agora, nós temos outro exemplo de pronome demonstrativo, que nesse caso vai ser para coisas que estão o quê? Bem aqui está dizendo longe, que estão distantes, tudo bem? Então, ó, primeiro pronome demonstrativo para falar de coisas que estão distantes, no singular, é o that. Perceba como eu falo. That. Muito bem? Aí, olha só, ele fala o seguinte sobre a garotinha. That is my sister. That is my sister. Aquela é minha irmã. Muito bem? E no plural, como é que seria o plural para essa questão? Those. Muito bem? Those are. Não se esqueçam do verbo to be que vem depois, porque muda. Não vai ser mais is, vai ser agora are. Those are para quando as coisas estiverem longe no plural. Então, those are my sisters. Those are my sisters. Aqui ela não usou a palavra, ele não usou a palavra siblings, porque se trata de duas mocinhas e eu posso usar a palavra sisters no plural para falar das duas mocinhas. Afinal de contas, são sisters desse boy aqui, desse rapazinho. Muito bem? Então, entendido isso, olha lá. This e these, presta bem atenção que são bem parecidos na hora da pronúncia. This e these refere-se a algo ou alguém que está
próximo. Muito bem? Então, this, como eu falei, significa este, esta, isto ou isso, no singular. Ou seja, todas estas palavras e apenas uma em inglês. Muito bem? E se fosse no plural? These, que significa estes ou estas, no plural. E agora, that e those refere-se a algo ou alguém que está distante. Muito bem? E nós temos aí that, que significa aquele, aquela, aquilo, no singular. Muito bem? E those, que significa aqueles, aquelas, no plural. Muito fácil, entendido isso, vamos seguir? Olha aí, hora de praticar. Essa aula foi bem fácil, porém eu digo o seguinte, se você não presta atenção nisso aqui, nessa questão do uso e acabar usando errado para falar sobre algo que está distante, você usa um pronome demonstrativo que está para coisas que estão próximas. Claro, isso vai soar estranho, mas ainda há entendimento, ainda vai haver comunicação. Mas é sempre importante você saber qual é a palavra que você vai usar para quando algo estiver mais próximo, alguém estiver mais próximo, ou alguém estiver mais distante. Muito bem? As regrinhas são chatas, mas elas fazem sentido na hora do uso também. Então, a gente tem que prestar bem atenção nisso. Let's practice. Vamos praticar aqui um pouquinho? Olha aí, essas duas imagens. Qual seria a forma correta para esse little boy, para esse garotinho aqui, falar sobre o dad dele? Nós temos a opção de falar dad ou father, tá? Os dois estão corretos. O que vai diferenciar aqui é o uso do pronome demonstrativo na alternativa, tudo bem? Tanto dad quanto father está correto. Então, ele está o quê? Far away from the father. Ele está bem longe do pai. Muito bem. Então, qual seria o pronome demonstrativo que ele usaria? De acordo com o que a gente viu, o único que poderia ser aqui seria a resposta A. That is my dad. Aquele é meu pai, porque ele está um pouco far away from me, porque ele está um pouco distante de mim. Muito bem? Vamos seguir? Olha aí. Próxima. Agora no contexto de grandma, grandpa, avó e avô, meus grandparents, lembram? Os meus avós? Nesse contexto, ele também aparenta estar o quê? Distante deles. Olha aí, ó, a setinha indicando uma distância. E aí nós temos esses pronomes demonstrativos aqui. These. E também nós temos o those. Muito bem? E aí o restante da frase. Are my grandparents. Are my grandparents. Tá tudo correto aqui, tudo igual. Qual seria o pronome demonstrativo correto? A letra B. Those are my parents. Por quê? Porque eu falo de pessoas que estão distantes de mim e no plural. Então, eu vou usar o pronome demonstrativo those, que representa o that, porém o those está no plural. Muito bem? Olha esse exemplo aí. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 people, 7 pessoas, e vamos supor que quem está dando essa informação seja esse rapazinho aqui, esse garotinho que faz parte da family. Muito bem? E ele diz o seguinte, this is me and, este sou eu e. Aí ele tem você tem as opções aqui. A, this is my family, logo depois, these are my parents, grandparents and siblings. Na letra B, that is my family, those are my parents, grandparents and siblings. Preste atenção que eu não posso usar os pronomes demonstrativos que são usados para coisas distantes, pessoas e coisas distantes, porque esse rapazinho aqui, ele está muito próximo de todos eles, inclusive dando um hug. Todos estão se abraçando aí. Então, a resposta correta, obviamente, só poderia ser a letra A. This is me and this is my family. These are my parents, grandparents and siblings. Muito bem? Siblings, por que mesmo, teacher, ele usa a palavra siblings? Porque siblings, ele está falando tanto desse boy aqui, desse garotinho, e dessa girl. E aí ele não quer especificar, podendo falar sister and brother, então ele juntou os dois e usou essa palavra siblings, porque é usado para falar tanto de irmão quanto de irmã. Muito bem? Olha aí. Próxima. These are our daughter, son-in-law and our grandchildren.
Presta bem atenção. These are our daughter, que significa o quê? A palavra daughter, vocês ainda não viram, mas daughter significa filha. Son significa filho, mas nesse caso, son-in-law já vai ter um outro significado. Já vai ser o quê? Vocês conseguem imaginar? Vou já falar para vocês, ó, and our grandchildren, e nossos netos. Então, se é a minha filha, nossos netos, e tem esse rapaz, essa pessoa aqui, que já dei ideia de que é um rapaz, essa pessoa aqui, son-in-law, e na imagem você imagina se são os avós falando, certo? Falando sobre as grandchildren, que são os netos, grandchildren. O que poderia ser o son-in-law? Poderia ser só esse rapaz aqui, porque essa é a daughter, muito bem? Esse rapaz aqui. E o que significa son-in-law? Significa o quê? Quando você casa com alguém, certo? Essa pessoa, tanto seu marido quanto sua esposa, ela se torna algo para seus pais. Que é o quê? Ou nora ou genro. Muito bem? Então a palavra son, sozinha, significa filho, certo? A palavra daughter, que está aqui, significa filha. Mas quando você quer falar genro ou nora, você vai usar as mesmas palavras de filho e filha e logo em seguida você vai colocar isso aqui, in law, que significa na lei. É porque na lei, né, seria isso na lei, porque quando você casa, realmente a família do outro vira sua família também automaticamente. Por isso nós usamos dessa forma. Muito bem, e a palavra grandchildren, para explicar para vocês, você usa a palavra grand antes e logo depois children, que são crianças, para falar de quê? Netos, tá? Tanto neto quanto neta. E aqui está no plural, netos. Porque nós temos tanto uma menina quanto dois meninos e o masculino, ele prevalece. These are our daughter, son-in-law and our grandchildren. Muito bem? Tá correto isso? Vamos ver se essa informação está correta. Olha lá. Correto, muito bem. Estão todos os membros aqui. Para quem não visualizou muito bem, ó, estes são os grandparents, aqueles que estão falando. Muito bem? Esta é a daughter, é a filha. Este é o son-in-law, que é o que? O marido dela, então é o genro deles. E esses são os grandchildren, os netos, que são formados por dois boys e one girl. Muito bem? Então vamos lá? Olha aí. Those are my parents, my husband and my kids, 2 sons and a daughter. E aqui ela fala o seguinte: aqueles são os meus pais, aqueles são os meus pais. Meu marido, my husband, a palavra husband é marido, inclusive eu acho uma palavra tão bonita de se falar, husband. And my kids, e as minhas crianças, né? No caso, meus filhos, você tem a opção, se você tiver um filho no futuro, você quer apresentar ele em inglês, você pode muito bem usar a palavra kids. Independente da idade dele, isso é muito usado. A palavra kids significa crianças, mas mesmo depois de adultos, os pais têm mania de chamar os seus filhos de kids também. Eu já vi muito isso em filme. O menino tem 18 anos, a outra filha tem 20 anos e a mãe continua chamando eles de kids, tá? E aqui ela especifica 2 sons and a daughter. 2 filhos, aliás, 2 filhos, tá certo? 2 filhos e uma filha. Muito bem? Aí, essa informação está correta? Vamos ver se está dizendo sobre tudo mesmo, todas as pessoas que estão aqui nessa imagem. Não, ela não está correta. Por quê? Aqui, as informações, na verdade, batem. Se essas pessoas existem mesmo aqui. O único problema é que ela usa o pronome demonstrativo those. E por que tem problema, teacher? Porque ela está o quê? Olha aí, ela está bem close, bem perto das pessoas que ela está se referindo. Então, aqui nesse caso, ela usaria qual pronome demonstrativo? O pronome these e não o pronome those. Muito bem? Ok? Então, vamos seguir? Olha aí, uma informação para vocês, uma language note, uma informação bem interessante para vocês. Step family, blended family. Muito bem? Ou seja,
A family created by a second union in which there are, oops, caneta teacher, in which there are stepchildren or step-parents. Muito bem, eu acho que vocês já ouviram falar essa palavra step em algum momento, inclusive aqui no Brasil nós usamos muito para falar sobre aquele pneu, né, que tem a mais nos carros, para que quando um fure, você tenha o seu step, né, aquele pneu que está sobrando para você poder fazer a troca. Muito bem. E aí, o que significa então step family? É quando sua família não existe mais, você vai e coloca outra no lugar? Não. É como se fosse uma família adotiva. Então, ela é criada por uma segunda união, certo? Os seus pais se separaram e aí a sua mãe casou com outra pessoa. E essa pessoa já tem filhos. E aí, o que vai significar a palavra stepchildren? Enteado ou enteada, que é aquela pessoa, né, que você não é mãe dela, você não é pai dela, mas ela já faz parte da sua família por causa de uma segunda união. Ou então step-parents, que significa o quê? Padrasto e madrasta, que inclusive eu prefiro 1000 vezes falar step-parents do que padrasto ou madrasta, que eu acho a palavra madrasta, pelo menos a madrasta é uma palavra muito feia em português, dá uma ideia de que algo é má, né? Mas não é. Muito bem, então esta é a informação, stepchildren, step-parents, para falar sobre essa questão. Muito bem? Então vamos seguir? Olha aí, ó. Stepson, enteado, stepdaughter, enteada. Eu dou informação, esqueço que ela já tem aqui escrita. O que mais? Stepfather, padrasto, stepmother, madrasta, como eu havia falado. Muito bem? Aí nós temos também outra situação. Half-sister, half-brother, que significa o quê? Meio-irmão ou meia-irmã. É naquela situação que você é filho de uma pessoa, pai ou mãe, e vamos supor, a sua mãe ter filho com outro pai, outro rapaz que não é seu pai. Então, o filho da união dessas duas pessoas vai ser sua half-sister ou half-brother, se for menina, né? Half-sister, se for menino, brother, muito bem, que é o meio-irmão ou meia-irmã. E a palavra half em inglês significa meio mesmo, metade, muito bem? O que mais? Step-sister, step-brother, como eu falei, irmã ou irmão de criação. Step-sister ou step-brother, você imagina que é irmã de criação, porque ela não é de sangue de verdade, muito bem? E an only child. An only child é aquela pessoa que é filho ou filha única. E aí usa a palavra child, que é criança. É muito comum usar a palavra child mesmo quando a pessoa ela já tem uma certa idade. Muito bem? Então essas foram as informações e estas são as nossas referências. That's it. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Foi uma aula simples, com informações que eu acredito que vocês já tenham visto em algum momento na vida de vocês, mas é sempre bom relembrar essas informações e caso você não tenha visto, aprendeu hoje. Vejo vocês na próxima aula de revisão e atividades. See you then. Bye!